quero chamar sua atenção para um fascinante evento celestial que ocorrerá neste dia 2 de outubro, um eclipse solar que coincide com Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico. Embora este eclipse não seja visível em Israel, sua sincronização com os festivais sagrados de Rosh Hashanah e a Festa das Trombetas nos oferece uma oportunidade de refletir sobre o profundo significado dos céus na criação e no plano de Deus. Rosh Hashanah, que literalmente significa cabeça do ano, é mais do que apenas o Ano Novo Judaico. Marca o início dos 10 dias de reverência, um tempo de arrependimento e reflexão que leva ao Yom Kippur, o dia da expiação. O festival é marcado pelo toque do shofar, simbolizando um chamado ao arrependimento, um lembrete da soberania de Deus e um anúncio do julgamento que está por vir. Logo após o Rosh Hashanah, vem a Festa das Trombetas, um festival bíblico descrito em Levítico 23, 24 e Números 29, 1 a 6, que acontece no primeiro dia do 7º mês do calendário judaico. A Festa das Trombetas é particularmente importante porque marca o início do ano civil judaico e convoca um tempo de introspecção e renovação espiritual. O toque do shofar serve como um lembrete para Israel retornar a Deus e se preparar para o dia da expiação. No Antigo Testamento, a Festa das Trombetas tinha um profundo significado espiritual, representando o momento em que Deus chamava seu povo à atenção. Era um tempo de reorientação e reconhecimento da soberania de Deus sobre suas vidas. O som da trombeta não era apenas um elemento ritualístico, mas um importante lembrete espiritual que também prefigurava eventos futuros na história redentora, como o retorno de Cristo. Trombetas na Bíblia frequentemente sinalizam momentos de grande importância espiritual. Em 1 Tessalonicenses 4:16 a 17, Paulo descreve o som de uma trombeta sinalizando o arrebatamento da igreja. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares. Da mesma forma, em Apocalipse 11:15, a 7ª trombeta anuncia o retorno do reino de Cristo. O som de trombetas nas Escrituras geralmente acompanha momentos significativos na interação de Deus com a humanidade. Por exemplo, em Êxodo 19:16, vemos que quando Deus desceu ao Monte Sinai para entregar a lei a Moisés, ouviu-se o som de uma trombeta que se tornava cada vez mais forte. Esse som não era apenas um ruído, mas um sinal divino, representando o chamado de Deus ao seu povo, indicando que algo importante estava acontecendo. Deus estava descendo para entregar sua lei. Além disso, o toque da trombeta em Josué 6:20 marcou a queda de Jericó, simbolizando a intervenção direta de Deus e o cumprimento de suas promessas a Israel. Trombetas também são mencionadas em Joel 2:1, onde o profeta chama para que uma trombeta seja tocada para avisar o povo sobre o dia do Senhor que está por vir. Agora, enquanto olhamos para este eclipse solar, devemos nos perguntar: Deus ainda usa os céus para falar conosco hoje? No Salmo 19:1 está escrito: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Desde o início dos tempos, a humanidade tem sido fascinada pelos céus, e Deus frequentemente usou os céus para guiar o seu povo. A estrela sobre Belém conduziu os sábios ao local de nascimento de Cristo, e o próprio Jesus, em Lucas 21:11, nos disse que grandes sinais haverá nos céus. Este eclipse solar pode não ser visível em Israel, mas sua ocorrência em um período tão espiritualmente significativo
deve nos lembrar da importância de estarmos espiritualmente atentos. Os eclipses, em particular, têm tido um significado simbólico ao longo da Bíblia. Durante a crucificação, trevas cobriram a terra por 3 horas, e no livro de Joel, lemos em Joel 2:21 que o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Embora devamos ter cuidado para não dar ênfase indevida a eventos celestiais como preditores de resultados específicos, também não devemos ignorar o fato de que a Bíblia dá grande importância aos sinais nos céus. Jesus nos advertiu a estarmos alertas e atentos aos sinais dos tempos, o que inclui sinais celestiais. Ao longo da história, eclipses solares têm sido frequentemente vistos como momentos de intervenção divina ou lembretes da soberania de Deus. No mundo antigo, tanto judeus quanto gentios interpretavam eventos celestiais como eclipses como mensagens de Deus ou presságios de grandes eventos mundiais. O eclipse que ocorre ao redor do tempo de Rosh Hashanah e da festa das trombetas pode ser um lembrete para permanecermos espiritualmente vigilantes e preparados para os dias que virão. Ao considerarmos este eclipse, é essencial olhar para o estado atual do mundo. Israel está envolvido em conflitos em várias frentes e globalmente estamos testemunhando guerras, instabilidade econômica e o colapso das estruturas morais e sociais. Mateus 24 fala de guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos e enganos generalizados, sinais que espelham as manchetes de hoje. Essas condições irão se intensificar antes da ascensão do Anticristo, uma figura que virá prometendo paz, mas que trará grande destruição. O livro de Apocalipse descreve um mundo sob o controle dele, onde os sistemas econômicos e políticos serão centralizados sob um único poder. O impulso atual em direção à governança global, o aumento de organizações globais poderosas e a erosão da soberania nacional apontam para um mundo cada vez mais pronto para esse controle. Não sabemos exatamente quando esses eventos acontecerão, mas Jesus nos ordena a vigiar e estar preparados. Mateus 24:42 diz: "Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor." Não somos chamados a viver com medo, mas em expectativa e prontidão, sabendo que o retorno de Cristo está próximo. Pode acontecer a qualquer momento. O Anticristo, como profetizado em 2 Tessalonicenses 2:3-4, surgirá durante um período de inquietação e caos global. Ele enganará muitos ao oferecer soluções para os problemas do mundo, mas seu reinado levará à devastação espiritual. Hoje, ao olharmos para o cenário geopolítico, vemos um mundo pronto para tal engano. O avanço em direção a um governo mundial, o crescimento da ideologia globalista e a erosão dos valores morais tradicionais parecem preparar o caminho para o cumprimento dessas profecias. A Bíblia nos diz, em Apocalipse 13, que durante o reinado do Anticristo haverá um sistema global de controle, no qual as pessoas serão obrigadas a tomar a marca da besta para poder comprar ou vender. Embora não saibamos exatamente como ou quando isso acontecerá, podemos ver a base para tal sistema sendo estabelecida no mundo de hoje através dos avanços tecnológicos e da crescente busca por controle centralizado. À medida que nos aproximamos de Rosh Hashanah, da festa das trombetas e deste eclipse solar, aproveitemos a oportunidade para realinhar nossas vidas com os propósitos de Deus. 2 Pedro 3, 10-12 nos lembra que o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com grande estrondo, os elementos serão destruídos pelo fogo, e a terra, e tudo o que nela há, será desnudada. Visto que tudo será assim destruído, que tipo de pessoas vocês devem ser? Vivam de maneira santa e piedosa.
esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Essas palavras nos desafiam a viver em constante prontidão. Os céus não são apenas objetos distantes e silenciosos no firmamento. Eles são criação de Deus e servem como lembretes de seu plano para o mundo. O eclipse pode não ser um cumprimento direto da profecia, mas nos lembra que o retorno de Deus está mais próximo hoje do que estava ontem. Como cristãos, somos chamados a viver em um estado de preparação contínua para o retorno de Cristo. Embora não saibamos o dia ou a hora exata, os sinais dos tempos indicam que sua vinda está se aproximando. Vemos o declínio moral da sociedade, o surgimento de falsos profetas e a crescente instabilidade mundial. Essas coisas não devem ser temidas, mas vistas como sinais de que nossa redenção está se aproximando. Quero deixar com vocês as palavras de Jesus em Lucas 21:28. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, porque a redenção de vocês está próxima. O eclipse solar que ocorrerá neste dia 2 de outubro é mais um lembrete de que estamos vivendo nos últimos dias. O mundo pode estar cheio de caos e incertezas, mas para aqueles de nós que estão em Cristo é um momento de esperança e expectativa. Não sabemos o dia ou a hora da volta de Cristo, mas sabemos que os sinais estão por toda parte. As guerras, rumores de guerras, declínio moral e sinais nos céus apontam para uma coisa: o retorno do nosso Rei. Não devemos ser pegos desprevenidos. Devemos viver de uma forma que honre a Deus, sempre vigilantes, sempre prontos. O mundo está mudando rapidamente. As palavras de Jesus em Mateus 24:44 nos lembram: por isso estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês não esperam. Isso exige uma vida de vigilância espiritual e preparação. Em um mundo cheio de distrações e enganos, não devemos perder de vista o que é eterno. Agora, mais do que nunca, precisamos ser luzes nas trevas, apontando os outros para Cristo e para a esperança de seu retorno. Nosso chamado não é apenas observar os sinais, mas viver em prontidão ativa, permanecendo firmes na fé, compartilhando o Evangelho e aguardando o glorioso retorno do nosso Salvador. Se você sente em seu coração o chamado para se preparar para o retorno de Cristo, não espere mais. Jesus nos chama para estarmos prontos, vigilantes e de coração aberto para recebê-lo. Deixe sua fé brilhar. Compartilhe sua decisão com o mundo. Escreva agora nos comentários: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu Salvador. Declare sua fé e se una àqueles que aguardam com esperança e expectativa o glorioso retorno do nosso Rei. Que este seja o dia da sua transformação.